Olá, benditos! Ao longo dos discursos de Jó e de seus amigos, fica perceptível que eles estão ficando impacientes, pois a conversa parece não estar indo a lugar algum. Parece que eles estão ficando cansados de ouvir uns aos outros falarem, mas o assunto estava longe de ser resolvido. Bildade então tomou a palavra e começou seu segundo discurso com as mesmas palavras do primeiro discurso. Até quando? E assim ele lançou sua crítica às palavras de Jó. Em momento algum ocorreu a Bildade que ele e seus dois amigos estavam sendo repetitivos em suas declarações. Deus é justo, Deus castiga o perverso e abençoa o justo. Se Jó está sofrendo, então deve ser perverso. Se ele se arrepender dos seus pecados, Deus voltará a abençoá-lo. Ou seja, estavam andando em círculos. Bildade afirmou que Jó não estava sendo sensato e nem respeitoso, pois tratava os amigos como animais irracionais e não como os homens sábios que eles eram. Além disso, Jó estava sendo irritável e mostrando ira em lugar de humildade. Mas Bildade planejava empregar naquele discurso uma arma ainda mais poderosa que o sarcasmo. Sua arma seria o medo. Ele estava pronto para aterrorizar Jó com os retratos mais vívidos da morte que se pode encontrar nas Escrituras. Se eles não estavam conseguindo argumentar com Jó ao ponto de fazê-lo se envergonhar e se arrepender do seu pecado, então talvez conseguissem intimidá-lo com uma descrição do que acontece quando os perversos morrem. Em seu discurso, Bildade apresentou 4 descrições vívidas da morte dos perversos. Na primeira, a luz do perverso é apagada. A luz é associada à vida, assim como as trevas são associadas à morte. Essa descrição refere-se a uma lamparina pendurada em uma tenda e um fogo queimando no fogareiro. De repente, a lamparina se apaga, a última faísca do fogo desaparece e a tenda fica completamente escura. Assim como a chama da lamparina ou as faíscas do carvão, a vida é preciosa, porém muito delicada. Até mesmo uma brisa pode apagá-la. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor e Deus pode apagar essa lâmpada a qualquer momento. Na segunda descrição, o perverso na morte é como um homem que sai da sua tenda em busca de um lugar seguro. Porém, a estrada acaba sendo o lugar mais perigoso de todos, pois está repleta de armadilhas. Bildade usa várias expressões diferentes para descrever os perigos que as pessoas enfrentam em suas tentativas de fugir da morte, como a rede, a armadilha e o laço, por exemplo. Esses dispositivos eram usados para pegar pássaros e outros animais, e não pessoas. Mas a pessoa perversa, que deixou Deus fora da sua vida, por mais que tente usar de vários artifícios, não tem como escapar das armadilhas. E quanto mais ele tenta, mais fraco vai ficando. Está cercado pela escuridão e pelo perigo e não tem mais esperança. Na terceira descrição, na sua morte, o perverso é como um homem perseguido. A morte aqui é chamada de Rei dos Terrores. Ela está decidida a capturar o culpado onde quer que ele esteja. Se o homem escapar das armadilhas, então a morte enviará os seus ajudantes para persegui-lo. O terror e a calamidade consomem aos poucos as suas forças e a tragédia espera pela sua queda. O homem perverso, assustado, vai sucumbindo, mas ainda tenta prosseguir. Se ele conseguir voltar à sua tenda para se esconder, seus perseguidores o encontrarão, prenderão, arrastarão para fora e o levarão ao Rei dos Terrores. Queimarão a sua tenda e espalharão enxofre sobre as cinzas. O fim deste homem é o fogo e o enxofre. E em quarto lugar, na sua morte, o perverso é como uma árvore desarraigada. Por vezes a morte não é tão dramática e súbita quanto a captura de um fugitivo. Ela também pode ser gradual, como a morte de uma árvore. As raízes secam, os ramos começam a murchar. Logo, a árvore estará morta por inteiro e é derrubada pelo homem. A morte da árvore ilustra a extinção de uma família, de uma árvore genealógica. Não apenas o indivíduo perverso é cortado, como também todos os ramos murcham, não deixando descendente algum para dar continuidade ao seu nome. Lembre-se
que todos os filhos de Jó haviam morrido no vendaval. E no Oriente, a extinção de uma família era considerada uma grande tragédia. No seu discurso, Jó havia usado uma árvore como uma ilustração de esperança e ressurreição, mas Bildade discordou dele. De acordo com Bildade, uma vez que a árvore é derrubada pelo ser humano, esse é o seu fim. Não há esperança alguma para o perverso. Apesar de Bildade estar se dirigindo ao homem errado pelos motivos errados, o que ele disse sobre a morte deve ser levado a sério. A morte é um inimigo temido por todos os que não estão preparados para enfrentá-la. E a única forma de se preparar é crendo em Jesus Cristo. Para o cristão, morrer significa ir para o lar e estar junto do Pai no céu, adormecer na terra e despertar no céu, entrar no descanso e numa luz mais fulgurante. Nenhum dos retratos representados por Bildade aplica-se àqueles que são salvos em Jesus Cristo. Bildade cometeu 2 erros em seu discurso sobre os horrores da morte. Em primeiro lugar, ele o dirigiu à pessoa errada, pois o seu amigo sofredor era um homem temente a Deus. Em segundo lugar, falou com a motivação errada, pois não havia amor em seu coração. O grande pregador D.L. Moody disse que o homem deve ter um coração muito sensível ao falar sobre a condenação dos perdidos. Mas Bildade não tinha esse coração sensível. Observando todo o contexto, nós vemos que não era a maldade de Jó que o Senhor estava revelando por meio daquela provação, mas sim a sua fidelidade. Ele havia dado permissão para Satanás tocar em Jó e nos seus bens, sabendo que mesmo assim a fé de Jó prevaleceria. Quando Bildade terminou de descrever os horrores da morte, Jó respondeu descrevendo as tribulações da vida. Mas esse é um assunto para o nosso próximo encontro, aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!